Olá, esse é o projeto História do Choro Tocada e Cantada. Eu vou falar um pouco sobre a história do choro e meus companheiros vão continuar essa história aí. Vamos lá? Choro ou chorinho? Chorinho, mas não no sentido de menosprezo ou amiudar, né? Esse estilo musical, mas com certeza de se referir com carinho, né? Essa música tão cativante, essa música que representa com certeza a cultura do brasileiro. Esse gênero musical é genuinamente brasileiro. Mas como que essa história aconteceu? Bom, uma série de fatores contribuíram para a chegada à formação do choro, né? Uma das coisas foi a abolição do tráfico de escravos em 1831 e a abolição da escravatura em 1888. Né? Isso tudo contribuiu para que várias pessoas, vários músicos, né, se reunissem informalmente e pudessem tocar seus instrumentos, certo? O que eles tocavam? Músicas europeias, valsa, Scott, mazurca. Porém, com o passar do tempo, né, junto dessas influências rítmicas de matriz africana, a música começou a ter um outro swing, uma linguagem mais arrastada, mais melancólica, e esses músicos passaram a ser chamados de chorões, né? Era como as pessoas se referiam a esses músicos, né? Portanto, então, com o nascimento dessa nova forma de se interpretar músicas, né, começa a nascer o choro, né? Essa combinação de fatores fazem o desenvolvimento, né, o despertar do choro. Foi então que nesse período, na segunda metade do século XIX, aparece uma figura chamada Joaquim Antônio da Silva Calado, conhecido como pai dos chorões. Joaquim, ele era flautista, compositor, arranjador e era professor do Imperial Conservatório de Música aqui no Brasil. Influenciou inúmeras pessoas, inúmeros músicos, né? Tanto alunos quanto outros professores que davam aula também no Imperial Conservatório. E ele foi o compositor da primeira música já designada como gênero choro, a música Flor Amorosa. Confere aí.
Ainda nessa época de Joaquim Calado, surgem muitos outros importantes compositores, como Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Patápio Silva, Henrique Alves Mesquita, Viriato Figueira da Silva, entre outros. Muitos desses compositores davam aulas ou foram alunos no Imperial Conservatório de Música, todos considerados compositores da primeira geração do choro. E assim, o choro foi passando de geração em geração até chegar à terceira geração de chorões, período em que surge possivelmente o maior compositor que o Brasil já teve, Alfredo da Rocha Viana Filho, ou Pixinguinha. Compositor de célebres músicas como Naquele Tempo, Vou Vivendo, Rosa e talvez a música mais famosa de todas, O Carinhoso. Choro que futuramente recebeu letra de João de Barro, devido à ascensão da rádio e o gosto popular por canções. Tornou-se sucesso imediato na voz de Orlando Silva.
Nesse período da época de ouro do rádio, ocorrido entre 1930 e 1950, os estilos musicais de maior popularidade eram o samba-canção e as serestas. E aqueles mesmos músicos chorões montavam seus regionais e acompanhavam as grandes vozes do momento. Um notável chorão que acompanhou Noel Rosa, Ataúfo Alves, entre outros, foi um virtuoso do bandolim, chamado Jacó Pique Bittencourt, ou Jacó do Bandolim, que compôs Doce de Coco, Vibrações, entre outras belíssimas canções. Bom, a partir de 1950, a questão desse evento, do choro em si, ele acabou diminuindo, né? Devido ao estilo norte-americano do rock and roll, que chegou com tudo, né? Naquela época. E dessa maneira, só era possível encontrar o choro em bares e redutos mais restritos, né? Apesar que eles se encontravam numa localidade chamada-se Sovaco de Cobra, que era o point da época do pessoal do choro, que sobreviveram a esse iê, a esse rock and roll que veio, né, que chegou com tudo, né, chegou invadindo as casas das pessoas pela rádio, pela televisão, principalmente, né, que aquilo chamou a atenção da população. E nesse reduto se encontrava principalmente o nome do choro, né, que é o Valdir Azevedo, que nem mais nem menos é o dono do pedacinho de céu,
que ele fez para as filhas dele, em homenagem às filhas dele, Delicado, o famoso, que era o estilo baião, né? Um estilo mais pro lado do baião, e principalmente o ícone do nosso país, que é o brasileirinho, né? É um ícone da música popular brasileira, do choro, é o brasileirinho. Mas a partir de 1980, né, que foi ali que a coisa voltou a funcionar. Foi ali que os grupos começaram a se reunir, os grupos de choro começaram a conversar novamente e não tem parado. E não parou até hoje. E o intuito desse projeto é o que venha despertar cada vez mais esse desejo de estar participando da história do nosso país, da história musical do nosso país. Obrigado.